a mais um episódio do Conversas da Bola aqui no canal IU e na Iris FM. E essa semana vamos falar sobre uma bola oval. E para isso temos aqui como convidado o André Amorim, que ele é selecionador nacional de futebol americano, para contar um pouco desse esporte que é novo aqui em Portugal, mas também já está sendo muito admirado e desenvolvido no mundo inteiro. E para começar, André, como surgiu o futebol americano na sua vida? Bem, o futebol americano na minha vida foi uma boa surpresa. Eu não conhecia muito o desporto quando tive o meu primeiro contacto. Na altura fui convidado, estava no metro, fui convidado a experimentar o desporto e numa primeira fase não achei muita piada, porque é um desporto muito complexo, tem várias vertentes, mas depois acabei por insistir um pouco. Também tive um amigo meu que também acabou por insistir bastante, porque ele sim era aficionado. E acabámos por ficar muito ligados ao desporto, e desde então foi uma das maiores aventuras da minha vida. E isto estamos a falar em 2007, por isso já lá vão 12 anos desse primeiro contacto. E este fim de semana é um fim de semana decisivo em Portugal, no futebol americano. Temos a final que se joga precisamente no sábado. É um grande jogo em perspectiva, o culminar de vários meses de atividade. Sim, a Liga Portuguesa de Futebol Americano faz este ano a sua 10ª edição, e temos então agora neste sábado a final entre Lisboa Devils e Porto Mutts. Vai ser um jogo muito interessante, um jogo que vai ser disputado em Mafra e coloca frente a frente as duas melhores equipas da temporada, acho que se pode dizer assim, ambas com percursos diferentes até esta final, mas onde certamente vamos ter um jogo bastante quente, porque são duas equipas que têm alguma rivalidade por, diria, fases mais recentes. O ano passado os Mutts eliminaram os Devils nas meias finais, este ano os Devils eliminaram os Mutts num torneio que foi disputado antes do início da Liga, também nas meias finais, e depois os Devils foram ganhar esse torneio. E durante a fase regular já se defrontaram também e os Mutts acabaram por vencer. Por isso há aqui muita imprevisibilidade e competitividade. Além da questão regional também, né? Que já chega um pouco. Também podemos ir por aí. Em Lisboa, Porto, existe muito também essa rivalidade e também transporta um bocadinho para o futebol americano. Claro. E longe dos holofotes dos Estados Unidos, né? Que é onde é a maior praça do futebol americano, mas como você vê, como é passar essa paixão pelo futebol americano, por esse desporto para os portugueses? É um esporte novo aqui, e como você, como selecionador nacional, ou as pessoas que estão à sua volta, conseguem passar essa paixão, cativar os portugueses para essa modalidade? Sim, sabes que eu acho que Portugal, de forma genérica, não tem uma cultura desportiva, tem uma cultura futebolística. Os americanos, em sentido inverso, são um povo que tem muita cultura do desporto, não é só o futebol americano. Tens basquetebol, NHL, depois o beisebol, que tivemos a oportunidade de falar um bocadinho ele, porque é um desporto um bocado confuso, e também o futebol. Mas, no fundo, eu acho que os portugueses às vezes querem estímulos e querem coisas diferentes. E aquilo que tem sido a minha experiência ao longo desta mais de uma década ligada ao desporto é que nós realmente temos perfis e pessoas muito diferentes a jogar a futebol americano. E outra coisa muito interessante é que não há escalões. Ou seja, uma equipa de futebol americano pode ter miúdos de 17 anos, que têm aquela juventude, aquela sagacidade, aquela vontade de fazer acontecer, e depois tens homens de 40 e muitos anos que têm aquela experiência, aquele sentido de compromisso, aquele respeito, e depois há aqui um intercâmbio também de valores que eu próprio senti no meu percurso, porque eu comecei a jogar isto, tinha 17 anos, e depois esse intercâmbio também acaba por formar os miúdos para homens mais capazes profissionalmente, pessoalmente, nas suas vidas pessoais, e para o pessoal mais velho dá-lhes aquela descarga do stress que vem do dia-a-dia. E há muito pedido de contar várias histórias de perfis diferentes que tive a oportunidade de ver ao longo dos anos, mas acima de tudo acho que é essa busca de algo diferente, um estímulo diferente, que nós conseguimos de alguma forma colocar e atrair assim as pessoas a manterem-se ligadas a este desporto. E estamos a falar de uma modalidade com sensivelmente uma década cá em Portugal. Como é que tem sido este desenvolvimento? Bem, eu diria que não tem sido muito linear. O futebol americano tem tido alguma dificuldade em ser estável. Nós passámos a federação ano passado. Eu acho que talvez tenha sido um passo demasiado cedo para aquilo que é a estrutura do futebol americano em Portugal. Não temos tido a capacidade de manter uma estrutura diretiva coesa ao longo dos anos. Já tivemos vários presidentes na associação, agora na federação.
e de alguma forma eu acho que esse tem sido o nosso maior calcanhar daqueles. No entanto, temos muitas pessoas que são muito apaixonadas por este desporto, jogadores, dirigentes, imensas pessoas, atletas, obviamente, mas de alguma forma falta-nos a estrutura capaz de dar aqui um plano de continuidade a vários anos. E depois os clubes acabam por se fechar um pouco neles próprios e isso de alguma forma também impede, isto no meu entender, que depois as coisas possam crescer para outras dimensões. E você falou justamente dessa falta de estrutura, mas na sua visão, qual o caminho pode ter, além dessa questão estrutural, como você falou, para uma evolução da modalidade aqui no país? Bem, eu acima de tudo, eu acho que nós podemos tentar replicar o modelo americano, sendo que é um pouco megalómano, porque a estrutura da NFL é uma liga privada, em que os clubes são todos membros e todos têm um processo de decisão e tudo mais. Eu não acho que esse possa ser o caminho, ainda que possa ser um caminho que se possa seguir. Eu acho que, acima de tudo, temos que nos colocar todos na mesma página. Temos que perceber que, obviamente, há equipas que vão ter sempre recursos diferenciadores umas das outras, não é? Recrutar jogadores em Lisboa é muito diferente de recrutar jogadores em Évora ou recrutar jogadores em Faro. Por isso, temos que assumir isso, que isso vai sempre acontecer. Por algum motivo, mesmo nos outros desportos, as melhores equipas muitas vezes estão situadas em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. Mas depois temos que ser capazes, dentro de reconhecer isso mesmo, temos de ser capazes de ajudar essas equipas que não têm tanta estrutura a conseguirem também competir, a conseguirem também formar equipas capazes e de alguma forma isso, unir todas as equipas e todas as pessoas que estão ligadas ao futebol americano e ajudar o desporto a crescer. E que tipo de apoios é que há para estas equipas de futebol americano em Portugal? Poucos? Sim, muito poucos. Acho que todos os clubes são autodidatas na busca constante de patrocínios e de ajudas. Há algumas marcas que já se associaram de forma direta e esclarecedora a alguns clubes. Por exemplo, a Donuts patrocinou 2 equipas em Portugal, os Crusaders em Cascais e os Lumberjacks em Paredes, mas é muito difícil de encontrar aqui apoios de forma continuada ou estruturada. Mas pronto, é um caminho e temos que continuar a bater um bocadinho e a ser impetuosos na busca de alguma estrutura, de algum apoio, de algum alicerçamento externo àquilo que os próprios clubes têm que conseguir dar aos jogadores, não é? Até porque todos os jogadores pagam para jogar, isto também é uma coisa que é diferente, que é um pouco diferente. E aí também vendo essa questão, então a maior parte do desenvolvimento ou do apoio vem internamente, ou de pessoas que são ligadas ao clube, que tem alguma condição financeira maior, ou alguém que já conhece, funciona dessa forma. Então seria algo meio privado. Sim, é assim, todos os clubes, das informações que eu tenho, é que todos os clubes são sustentados pelos atletas que compõem o plantel. Há clubes que conseguem ter algumas regalias, digamos assim, equipamentos próprios, conseguem emprestar, pelo menos numa fase inicial. Porque depois todos os atletas também gostam de ter os seus produtos, as suas coisas, mas de traços gerais, todos os clubes são fundados por dentro. Depois podem conseguir patrocínios, podem conseguir ajudas, por exemplo, uma equipa do Algarve que sabe que vai ter viagens a Lisboa e ao Porto para jogar. Pronto, consegue um patrocínio de alguma transportadora, pronto, já é uma boa ajuda, já elimina um budget, um custo que está sempre associado. Mas, a traços gerais, eu diria que sim, todos os clubes são financiados de dentro e depois as pessoas que estão lá dentro têm que se mexer muito para fazer as coisas acontecerem. E nesta altura, envolvidos 10 anos, quantas equipas e quantos participantes temos aqui em Portugal? Sim, este ano tivemos uma segmentação, pela primeira vez tivemos 2 competições diferentes. No ano passado houve 10 equipas a competir na Liga Portuguesa de Futebol Americano, que é disputada, está no seu 10º ano, como já disse. Este ano tivemos 7 equipas a competir nessa liga e criou-se um campeonato em paralelo, que foi o Campeonato Nacional de Futebol Americano, que foi disputado numa modalidade 9 contra 9. Okay. Ou seja, é para tentar ajudar os clubes que tinham menos recursos. Se eu acho que isso foi a melhor decisão, agora que já passou, já terminou inclusive esse campeonato, os Lisboa Navigators ganharam esse 2º campeonato, digamos assim. Não é a primeira e segunda divisão, aquilo são campeonatos paralelos. A ideia nunca foi de ver as coisas numa estrutura vertical, mas sim numa estrutura mais horizontal, e os Navigators acabaram por ganhar. Eu acho que não foi a melhor ideia, porque acabou por, de alguma forma, isto é o que eu acredito,
e senti que acabou por ali alienar um pouco alguns clubes de poderem realmente competir com equipas melhores. No entanto, a ideia era também de tirar essas equipas de contexto e de jogos em que acabariam por perder por 70, 80 pontos de diferença. Ninguém gosta disso e isso também não ajuda o desporto a crescer. Agora, acho que poderíamos ter feito as coisas aqui de outra forma, mas foi a decisão que foi tomada, todos os clubes acabaram por aceitar. Por isso, o que culminou foi uma liga principal disputada com 7 equipas e essa liga paralela disputada por outras 4 equipas. E quantos participantes? 7 equipas, mais 4 equipas, 11 equipas no total, depois ainda temos mais uma equipa que não competiu, por isso eu diria que temos 12 equipas em Portugal e em termos de jogadores no globo nacional eu diria que há volta de 500 a 600 jogadores. Okay. Sim. E olhando para esses 500 ou 600 jogadores, você como selecionador nacional, tem algum de destaque, assim, alguém que você olhe e esse cara pode ser destaque em outros grandes campeonatos ou aqui mesmo representar Portugal no futuro? Sim, há muitos bons jogadores em Portugal, hoje em dia o jogador que se calhar ganha maior destaque é o Jesuíno Furtado, dentro do meio é conhecido como Justin. É um jogador que já foi inclusive jogar pela Europa, já foi jogar para a Finlândia 2 anos consecutivos. Geralmente isso é um fenómeno que nós também vimos acontecer no futebol americano ao longo dos últimos 5 anos. Começámos a ver jogadores norte-americanos numa primeira fase que não conseguem seguir para ligas profissionais nos Estados Unidos a virem jogar para a Europa, para outras ligas mais competitivas, e depois isso também levou a que jogadores dentro da Europa também se movimentassem para outros países dentro da Europa para também jogarem. O nome que se dá a isto é os importes, os jogadores que vêm de um país para outro para jogarem. O Jazz é dos melhores jogadores nacionais, já fez esse trajeto 2 vezes para a Finlândia, mas depois há outros, há muitos bons jogadores, o Bernardo Slipa, quarterback dos Lisboa Devils, o Matias Manuel, quarterback dos Crusaders. Existem vários jogadores que se poderiam destacar e que este ano tiveram em muito bom plano. E num médio prazo, diria eu, se calhar longo prazo até, poderemos ter algum exemplo, como está a acontecer agora na NBA, o Nemias, no draft, podemos ter algum português num longo prazo a ir para a Liga Norte-Americana? Eu acho que podemos pensar nisso a longo prazo. Acho que ainda falta aqui uma grande estrutura e uma grande capacidade de perceber que, por exemplo, o futebol americano não é um desporto que se joga 3 vezes por semana, como a maior parte dos clubes o faz. Mas a realidade é que temos visto também muitos jovens jogadores a começarem a aparecer. Eu destaquei alguns jogadores agora anteriormente, mas, por exemplo, os Porto Mutts têm um quarterback que é o Francisco Pereira, que foi um miúdo que começou a jogar isto, flag football, que é uma vertente do futebol americano sem o contacto. Entretanto, o ano passado jogou numa posição diferente daquela que jogou este ano. Ele este ano é o quarterback dos Mutts e teve uma evolução fantástica. Não sei se o Francisco conseguirá fazer esse trajeto até aos Estados Unidos, acho que é muito difícil porque não tem a estampa física para isso, porque começou tarde também para o fazer, mas acho que uma futura geração, alguém que começa a jogar isto com 10, 11, 12 anos, começa a ser fomentado, começa a desenvolver-se e depois invista também na parte atlética, obviamente, possa fazer esse trajeto. Mas acho que isso estamos a falar talvez num plano mesmo 10 anos, mais. A menos que apareça aqui um super fenómeno, atleta, claro. Um Cristiano Ronaldo do futebol americano. É assim, os Lisboa Devils, na altura que eu os treinava, chegaram a ter um jogador no seu roster, que era o Ricardo Jaquité, que era um super atleta, ele era atleta do triplo salto, e quando ele apareceu, do ponto de vista atlético, foi o melhor jogador que esteve em Portugal, era assustador jogar contra o Ricardo Jaquité. Mas depois, lá está, não tinha o conhecimento do desporto, já não era propriamente novo, mas do ponto de vista atlético, ele podia perfeitamente estar na NFL. Agora, faltava todo o outro contexto, por isso temos que ter aqui um alinhamento e um casamento quase perfeito entre várias nuances. Claro. E você já falou de um exemplo desse jogador que foi para a Finlândia, mas existem outros portugueses que também procuram sair daqui em busca de ou melhores condições, ou mais oportunidades, ou maior crescimento do esporte em outros países europeus? Sim, já tivemos o Jazz, é talvez assim o caso mais flagrante, mas já tivemos também outros jogadores, o Duarte Cruz e o António Cabral, um é jogador dos Crusaders, o outro é dos Devils, atualmente também já fizeram esse trajeto, também já foram jogar, se não estou em erro, na República Checa.
E temos outros jogadores que também procuram de forma ávida e contínua. O Carlos Matos e o Sandro Lopes, que são jogadores dos Mats, procuraram também fazer esse percurso. Este ano tivemos também um jogador, o Nuno Simões, que também era do Sport Mut, já foi jogar para a Alemanha. E por isso sim, temos vários jogadores que de alguma forma procuram ativamente ter esse trajeto. Sim. Curiosamente, o que também temos visto bastante é jogadores brasileiros a fazer o percurso de virem do Brasil para Portugal, que é uma transição, digamos, mais fácil por causa da língua e tudo mais, e depois procuram ir para outros países na Europa. Essas duas transições, quer dizer, os portugueses que vão procurar ir para fora, ou os brasileiros que vêm para Portugal e depois também tentar essa projeção, quer uma quer a outra, tem sido visível e acho que tem tudo para poder correr bem e terem boas experiências lá fora. És o selecionador nacional neste momento. Sim. Como é que surgiu este convite e a pedir também que falasses um bocadinho do projeto, como é que está, como é que não está? Sim, este convite surgiu-me, para dar aqui algum contexto. Eu treinei os Lisboa Devils durante 5 anos, deixei de treinar em abril de 2018 e depois, sensivelmente, em agosto desse mesmo ano, fui convidado na altura pelo então presidente da Federação, o Eduardo Brito, para fazermos este projeto da Seleção Nacional. Já tinha havido uma tentativa de fazer algo idêntico, na altura, com um treinador estrangeiro, um espanhol. As coisas acabaram por não avançar e quando o Eduardo me convidou, eu delineei um plano, que na altura passei todos os clubes e as pessoas envolvidas, trabalhado a 3 fases. Uma primeira fase seria uma avaliação inicial do ponto de vista atlético, em que tivemos uns combines nacionais que foram realizados em outubro. Uma segunda fase seria a fase realmente de implementação, em que nós iríamos ver os jogadores a jogar, iríamos ver o vídeo, iríamos perceber que os jogadores é que estão a evoluir, que não estão a evoluir, como é que podíamos melhorar esses jogadores. E a terceira fase seria a fase em que iríamos ter um jogo disputado internacionalmente. No entanto, ao longo deste percurso, o então presidente Eduardo Brito demitiu-se das suas funções e isso causou aqui alguma incerteza sobre o projeto. Por isso, neste momento, o projeto está parado. Eu não quero dizer que não é um projeto que vai acontecer, porque eu espero que ele possa acontecer, mas neste momento, até termos uma clara definição do que é que segue, o projeto está aqui um pouco parado. Não temos um planeamento de quando é que o jogo vai acontecer e vamos ter que aguardar um pouco aqui aquilo que também já falámos aqui numa fase mais inicial, a estrutura que segue e de que forma é que eles também visionam o crescimento da Federação e do desporto durante os próximos anos, mas eu espero que este projeto possa continuar em frente. Agora tivemos que nos adaptar e vamos ter que nos adaptar aqui a estas circunstâncias que não eram de todo aquilo que nós queríamos. E, André, olhando de uma forma geral, assim, muitas pessoas conhecem o futebol americano, outras nem tanto. Aqui em Portugal é um cenário um pouco equilibrado ou não. O que você pode apresentar da modalidade para essas pessoas que estão nos acompanhando? Bem, acima de tudo, a primeira coisa que eu posso dizer é que é um desporto violento. Já para tirar isto de cima da mesa, é um desporto violento, mas eu também costumo fazer aqui um pouco a comparação que o balé também é um desporto violento. É um desporto bonito de se ver, quem gosta, quem o observa, mas também é um desporto violento para quem o pratica, por isso é que também é preciso ter alguns cuidados. Mas eu fundamentalmente acho que nós podemos atrair as pessoas aqui de 3 prismas diferentes. Do ponto de vista físico, do ponto de vista atlético, as pessoas que gostam de cuidar do corpo, gostam de praticar desportos de contacto. Falámos há bocado da questão do Brasil. O Brasil teve um crescimento muito grande no futebol americano, no meu entender, porque no Brasil existe muita cultura do corpo, de estar bem, de ir ao ginásio, de trabalhar. Claro. Os portugueses não têm muito isso. No entanto, é uma forma que nós podemos aqui cativar as pessoas a disputarem e a entrarem no mundo do futebol americano. Depois, o lado estratégico está muito também ligado ao futebol americano, é muitas vezes comparado ao xadrez. Sim. Pessoas que gostam de mais pensamento analítico, de pensar mais à frente, que é preciso que as 11 peças que estão em campo executem como é suposto para que as coisas aconteçam, também são muito facilmente atraídas pelo futebol americano por causa disso. E depois o lado psicológico, a questão de lidar com a adversidade, de não desistir, de continuar em frente, de ser resiliente, também é algo que pode atrair as pessoas para o futebol americano. Por isso, no fundo, podemos atrair as pessoas por um destes 3 prismas, pelos 2, pelos 3, depende um bocadinho depois da personalidade e da visão e mentalidade de cada um, mindset,
E acho que existe aqui muito campo e muita forma para atrairmos as pessoas para este desporto. E esses que ficarem atraídos, cativados, onde é que podem experimentar? Bem, neste momento temos as tais 12 equipas por Portugal. Temos 2 equipas em Braga, os Braga Warriors e os Black Knights. No Porto temos os Porto Mutts, neste momento são a única equipa no Porto. Em Paredes, que fica a cerca de 50 km, não estou em erro, do Porto, temos os Paredes Lumberjacks, são as equipas mais antigas em Portugal. Em Lisboa temos os Lisboa Devils e os Lisboa Navigators, são as 2 equipas mais tituladas, os Navigators com 6 títulos, os Devils com 2. Em Cascais temos os Cascais Crusaders, em Évora os Évora Eagles e no Algarve temos os Algarve Sharks. Ou seja, encontramos que, por exemplo, na zona centro do país temos ali uma grande discrepância. Não há nenhuma equipa ainda em Leiria, Coimbra, e aí talvez seja a zona em que temos maior falta de equipas. Mas assim nos pontos principais já encontramos bastantes equipas e temos aqui bastante oferta para quem quer jogar, sendo que eu lembro-me agora, esqueci-me de uma equipa, são os Tagus Lions, são a equipa mais recente, eles ainda não disputaram nenhuma competição, que treinam ali perto de Póvoa de Santiria. Ok. E agora olhando para uma realidade completamente diferente, onde tem equipes de todos os lados, é o norte-americano, né? No caso dos Estados Unidos, a NFL e as outras modalidades também universitárias. Como você avalia os últimos anos ou o atual momento do futebol americano nos Estados Unidos? É incrível, eu acho que, e não digo isso por estar a puxar a brasa à minha sardinha, acho mesmo que eu sou muito adepto da maneira como os americanos olham para o desporto, não só o futebol americano, mas todos eles, o futebol americano em particular, porque a realidade é que eles vão muito para a igualdade, a equidade, todas as equipas terem a mesma oportunidade de serem bem-sucedidas. Existe um conceito na NFL que é o cap salary, que é todas as equipas têm o mesmo teto salarial, todas as equipas podem ter 53 jogadores, mas têm que respeitar esse teto. Se quiserem pagar 100 milhões a um, tudo bem, mas depois aos outros 52 vão ter que pagar muito menos. Okay. Cada equipa faz a sua gestão, encontra a sua cultura, a sua forma de trabalhar, e eu acho isso super, super interessante. Em termos competitivos, é raríssimo termos a mesma equipa a ganhar ano sim, ano não. Existe uma equipa que tem desafiado as regras, que é os New England Patriots. Também tem que ser um caso de estudo, porque do ponto de vista organizacional e do projeto é inacreditável. Mas acima de tudo a competição. E eles nos últimos 2 anos têm feito aqui algumas alterações para tentarem proteger mais os jogadores, para menos lesões, menos problemas, e potenciarem também o espetáculo. Tanto é que o ano passado tivemos um jogo, que foi o primeiro na história da NFL, em que 2 equipas marcaram mais de 50 pontos. Aquilo quase parecia um jogo de basquete. Eu comentei esse jogo na Eleven Sports e foi de uma loucura. Eu lembro-me de chegar a casa às 5 e tal da manhã e não conseguia adormecer. No dia a seguir fui trabalhar às 9 direta, basicamente. Em termos de adrenalina e de espetáculo, é fantástico, e é uma liga claramente acima de qualquer outra no mundo. E está bem, e recomenda-se, só agora com o surgimento também muito recente do futebol, como nós conhecemos aqui em Portugal, o futebol americano pode perder aqui algumas pessoas, alguns apoiantes, ou achas que não é por aí? Não, eu acho que não, muito por causa daquilo que também já falámos. Os americanos têm a cultura do desporto, não têm a cultura do futebol americano, do basquetebol, do futebol. Claro. Existe o conceito dos Big Four nos Estados Unidos, que é o beisebol, o futebol americano, o hóquei no gelo e o basquetebol. Agora a MLS, o futebol, já se diz que há o Big Five, já não é o Big Four. Sim. Aquela questão deles agora começarem a trazer jogadores em final de carreira da Europa para os Estados Unidos também potencia muito o crescimento. Por exemplo, vemos o impacto que o Zlatan Ibrahimovic teve em Los Angeles, não é? Todo mundo vai ao estádio para ver o Zlatan, não é? Mas pronto, acho que de alguma forma não vai ameaçar. Eles dão oferta, dão diversidade diferente e dão a oportunidade das pessoas sentirem estímulos diferentes perante desportos diferentes. Eu olho para esse lado também, um comentário para fazer, é que eles fazem tudo um grande evento, para atrair realmente desde a família ali, o mais novo, para levar a mulher, que às vezes geralmente pode até ser preconceituoso, mas não gosta do esporte, o pai, então eles fazem tudo para que vão todos ao estádio acompanhar a partida. Isso é um grande incentivo, porque o pequeno está olhando, a mulher está olhando, o pai está olhando, todos olham. Como você vê essa questão? É verdade, acho que é incrível, acho que é exatamente a potenciar o desporto em todos os níveis e para todas as pessoas, mesmo
por exemplo, na NFL, eles desde, se não estou, eu não quero estar a dar a data errada, mas acho que é desde 2010, que eles começaram por trazer um jogo para a Europa. Eles todos os anos traziam um jogo que era disputado em Inglaterra. Este ano vamos ter 4 jogos, ou seja, vemos também a vontade e o interesse em massificarem o desporto, e a globalizarem o desporto e a darem oferta diferente para todas as pessoas, porque lá está, é um desporto que pode atrair as pessoas por vários prismas diferentes. E pode-se atrair por pessoas de várias idades, de vários sexos. Há muitas mulheres interessadas no futebol americano pelo mundo fora, inclusive em Portugal. Por isso, acho que essa abordagem, essa maneira de se posicionarem é incrível, porque não é só o jogo em si, é o desporto, é o espetáculo que está associado a ele. André, estamos mesmo a chegar ao fim. Fazemos sempre uma pergunta a todos os nossos convidados, quem é o André fora do futebol americano? O que faz, o que gosta? Bem, alguém não estava à espera dessa pergunta. Já devem ter ouvido histórias vezes. Não, eu basicamente, além do... O futebol americano é uma grande parte da minha vida, não vou negar. Eu acho que foi um desporto que me apareceu numa fase em que eu me estava a definir como homem e acompanhou-me ao longo desse crescimento. Mas eu trabalho na área da consultoria, na área da IT, na área em que também lido com pessoas, e acima de tudo é isso que me move bastante, é lidar com pessoas. Adicionalmente também trabalho na área da formação, faço algumas formações virado para gestão de equipas, comunicação, liderança, e realmente a única coisa que há aqui igual em todas estas áreas do desporto, da consultoria, no mundo do IT e da formação, é mesmo as pessoas. É lidar com pessoas, tentar levar as pessoas a serem as melhores versões delas próprias, e isso é o que realmente me move, e eu diria que talvez isso seja o André, além de um campo de futebol americano, de um jogo de futebol americano, é alguém que tenta só ter um bom impacto com as pessoas com quem se cruza, e se eu conseguir fazer no futebol americano, bom, se conseguir fazer na minha vida profissional, melhor, na minha vida pessoal, ainda melhor, por isso... foi a melhor resposta que eu vos consegui dar, atendendo à pergunta que foi inesperada. Sim. Ok. Então é isso, fechamos mais um. Obrigado, André. Bom sempre também divulgarmos desportos diferentes aqui. Temos tentado, nem sempre é fácil, mas vamos continuar a tentar trazer aqui novos desportos e novas vertentes também para chamarmos todos. Sim, obrigado e boa sorte para o vosso projeto. Acho excelente que o façam e vou ficar atento. Obrigado. E sendo assim, Igor, já fechamos as perguntas, agradecemos mais uma vez ao André e fica por aqui este episódio do Conversas da Bola. Já sabe que nos pode acompanhar no Facebook do canal IU, também no Mel e na Nós e através da Iris FM.